Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Freire. Decorre apenas durante um dia em Lisboa. Dia 3 de maio, um sábado, o JediCon é considerada a maior convenção da Star Wars em Portugal. No Hotel Roma, em Lisboa, vai acontecer um encontro com os fãs da saga da Guerra das Estrelas e pela primeira vez entre nós. Luís Pereira é um dos organizadores. Muito bem-vindo ao Germano Campos Entrevista. Luís, o que é que vai acontecer a partir das 10 da manhã neste dia, que seguramente está a ser aguardado com bastante ansiedade por todos aqueles que gostam da saga do Star Wars? Então, nós temos uma programação, né? E essa programação ela foi seguida fielmente de acordo com o JediCon do Brasil, né? Como o evento já existe há 25 anos no Brasil, faz 7 anos que eu vim para cá, eu senti falta de participar desses eventos, né? Então, o que acontece? Eu queria que o público português tivesse essa mesma experiência que eu tive no Brasil. Então, eu tive a organização, né? Criei a parte do evento. E, então, a gente vai ter... a gente chamou atores do filme, os dublês. Nós vamos ter uma orquestra também que eu organizei, que eu chamei. Teremos também um quiz para premiação. Um ponto forte do evento são os brindes que é oferecido pelos expositores, né? Então, eu acredito que fiz fielmente ao evento do Brasil. Mas quando o Luís diz que são os dublês, ou seja, são os atores que dobraram as vozes dos originais? Não, são os estantes, né? Os duplos. Os duplos, isso. Um deles, o outro é... O outro é mais... o outro ele fez uma ponta, inclusive, e trabalha com vestimenta. Então, já agora quais são? Porque é para nós sabermos... É o Alan Flying, que apareceu no Regresso de Jedi, entendeu? Ele fez o número 2. O terceiro. O terceiro. É o terceiro, digamos assim, de criação, né? De lançamento. Seria o episódio 6, né? E tem o Paul Weston, né, que ele fez vários filmes. Eu fiquei até impressionado quando eu vi a filmografia dele. Ele fez Superman, toda a franquia do Superman, junto com o Christopher Reeve. Ele trabalhou no filme do Aliens. Muitos filmes do 007 ele fez, entendeu? Então foi um ator assim que a gente chamou tudo, mas quando a gente foi ver mesmo, ele tem uma carga muito... Ele tem bastante coisa. E as pessoas que forem a essa convenção vão ver imagens da participação deles durante as filmagens ou não? Com certeza. A gente vai fazer até entrevista com ele no auditório, né? E depois vai ter a parte da sessão dos autógrafos lá, para quem quiser fazer uma... E já falou com eles? Sim. O Paulo aqui do Clube do Star Wars. Com o qual já vamos falar também. Isso. Qual era, assim, a pergunta mais curiosa que gostaria de colocar a cada um deles sobre o seu trabalho no Star Wars? O Alan Flying, ele tem uma participação muito boa no Regresso Jedi. Ele aparece alguns minutos falando diretamente como comandante, alguma coisa assim, né? Mas ele não foi creditado no final do filme. Ele não aparece nos créditos, né? Então essa é uma pergunta que eu queria fazer para ele. Exatamente, por alguma razão especial. Isso, entendeu? Se não me engano, eu fiz uma pesquisa, mas parece que ele apareceu de última hora. Porque parece que uma pessoa lá teve que se ausentar nas filmagens e ele foi e cobriu o espaço. Por isso que o nome dele não apareceu. Mas eu queria ir mais a fundo nesse assunto com ele. O que é que gostaria de saber sobre a ética da história? Alguma coisa relacionada com o George Lucas, por exemplo? Talvez, né? Aí é com ele, né? Eu já não sei quais são as histórias que ele vai contar no auditório lá pra gente, né? E então, durante 25 anos, portanto, o Luís também participou sempre nesta convenção. Todos os eventos. O que é que ela tem de especial para atrair seguramente milhares e milhares de pessoas?
Bom, basicamente são fãs da franquia do George Lucas, né, de Star Wars. Então, o que acontece? Geralmente os eventos, eles são muito dispersos. Por exemplo, tem fãs de Pokémon, tem fãs de Harry Potter, tem fãs de outras franquias, né? Mas o JediCon, em específico, é só feito para os fãs de Star Wars, né? Existem outras franquias lá dentro? Sim, mas o público maior é de Star Wars. E é isso que chama atenção. Então, são pessoas que gostam de duelar sabres de luz, são pessoas que gostam de construir maquetes de starships, de naves, né? São pessoas que gostam de jogar RPG com a temática de Star Wars. Então são várias pessoas com esse tipo de gosto, né? Mas esta convenção é sobre as figuras todas do Star Wars e não concretamente sobre o Jedi, porque o Jedi é apenas uma das figuras da saga. Sim. O nome JediCon, né, foi criado lá no Brasil, né? Foi feito pelo Conselho Jedi dos vários estados que tem lá no país. Né? Mas é basicamente o nome, JediCon, né? Não quer dizer que é só de Jedi. Mesmo porque nos Estados Unidos existe o Sith-Con, que é o oposto de JediCon, entendeu? Mas com certeza o evento é agregado a todo fã de Star Wars. Alguma vez o George Lucas foi ao Brasil participar ou não? Não, isso seria muito clássico, muito épico, muito... Demasiado bom, não é? Quem foi no Brasil, eu lembro que eu até peguei autógrafo com ele, foi o Jeremy Bullock, que já é falecido, né? Foi o ator original. Nem o Harrison Ford, nem o Mark Hamill, portanto... Não, esses são atores de muito peso, né? E muito dinheiro. São muito caros para chamar, né? A gente pode até tentar, quando o JediCon aqui em Portugal estiver bem estabelecido, quem sabe a gente consegue chamar aí um... Se eles estiverem a filmar em Londres ou aqui mais perto, como é que começou o seu interesse por esta saga? Olha, já com quantos anos? Foi quando lançou o episódio 6, em 86. Eu nasci em 77, no mesmo ano do filme do alguma coisa, já é alguma coisa. Mas os meus pais me levaram para ver os filmes, né? E aí eu acabei me apaixonando pelo episódio 6, que para mim é um dos melhores. E aí, a partir do primeiro JediCon que teve, foi em 99. Já foi no final do século passado já. E aí eu falei, caramba, um evento que só reúne pessoas assim, entendeu? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer produções de sabre de luz. Porque na época não tinha vendedor de sabre de luz. Nem as grandes empresas faziam brinquedos, assim. E quem fazia era muito caro. Aí eu tive essa ideia de fazer, e aí eu comecei a participar dos eventos com esse stand, né, da Oficina Jedi, que foi o que eu criei. E como é que se faz esse sabre de luz? Qual é o segredo? De modo artesanal. Antigamente, os 3 primeiros anos... eu fazia com tubos de alumínio, né, o Hilt, e a lâmina, por não ter assim, muito costume de tecnologia na época, que não tinha, era feito com cabo de vassoura, pintado com tinta luminosa. Mas surtia efeito? Surtia efeito? Nossa, no segundo evento que eu fui, que fez um sucesso, nem imaginava que ia fazer sucesso, as pessoas voltavam para mim com a cabeça toda machucado, sangrando, sabe? Dos duelos que faziam com o cabo de vassoura. Eu falei, não, mas não é pra isso, era mais decorativo e tal, não era pra vocês duelarem tanto assim. Não era pra levar a letra. Então, mas aí a gente não conhece as pessoas, né? A brincadeira vai, a brincadeira vem. Uns 2 anos depois, surgiu o conceito de swordplay, que aí eles colocavam o sabre, né, em volta com uma espuma. Entendeu? Aí surgiram clubes de swordplay e tal. Mas eu não tinha intenção de criar nada disso, entendeu? Pra mim era só vender os sabres que eu criava e pronto. E vendeu muito? Nos primeiros anos, sim. Depois de 4 anos, começaram a aparecer os imitadores. Entendeu? Aí no Brasil eu era o pioneiro na construção de sabres. Mas hoje em dia tem 4 ou 5 construtores que eu converso com eles direto, tudo, né? E depois, quando surgiu a empresa do AliExpress, aí concorrer com os japoneses é a coisa mais difícil que tem, entendeu? E todo mundo percebeu isso. Japoneses ou com os chineses, que ainda é mais... Chineses, isso, exatamente. E tanto que, para construir a parte eletrônica do sabre, né, que eu passei a melhorar, o núcleo de eletrônica foi deles. Entendeu? Eu tive que comprar a parte deles. Hoje em dia,
o pessoal compra sabres muito caros do AliExpress e tem os muito baratos de brinquedo, né? Eu costumo ficar bem no meio ali, o melhor custo-benefício, digamos assim, né? Porque eu construo ainda os sabres artesanalmente. Entendeu? Costuma-se dizer que é um bocado como o Super-Homem ou James Bond, outros grandes heróis do cinema, que quem gosta, gosta mesmo, sabe tudo sobre os personagens, os filmes, etc. É o caso do Luís, ou não? Sim, em 94 a 96 eu joguei um card game que foi muito especializado nos filmes, entendeu? Então até aquele personagem secundário que aparece em 2 segundos na cena, lá no fundo da cena eu sei o nome, entendeu? por causa do card game. O card game eles buscam muito essas informações e colocam nas cartas, né? E há concursos de jogos de cartas do Star Wars? Sim. Hoje em dia é outro tipo de jogo, mas se não me engano é o Destiny. Deu uma empresa aí que faz, mas eu não peguei mais essa parte, uma parte mais antiga, mais clássica. Já agora, qual foi o mais recente, talvez não o último, o mais recente filme da saga? Quando é que foi estreado? Foi em 2018, pode me ajudar aqui? Não, foi o Rise of Skywalker, foi em 2022. Acho que foi em 2022 o Rise of Skywalker, que é um filme polêmico, porque muita gente achou, tem aquela contradição das gerações, né? Muita gente que não gosta muito de Star Wars da Disney e tal, mas particularmente eu gostei desse filme, entendeu? Porque é Star Wars, entendeu? Eu gosto de entrar no universo de Star Wars quando aparece qualquer coisa da Disney, mas foi nessa época mais ou menos. O último filme foi em 2022 e o próximo agora vai ser em 2026, que é o Grogu e o Mandaloriano. Então já no próximo ano? Sim, próximo ano. É que leva realmente, apesar de ser mais digital, leva muito tempo a produzir e a realizar. Sim, e principalmente se os efeitos forem bons, né? E cada vez melhores. Hoje em dia a Disney está apostando mais no streaming, nas séries, né? É difícil, tá tendo um intervalo maior entre os filmes de cinema por causa disso mesmo, eles estão investindo mais nos streamings. E está surgindo muita série de Star Wars atualmente, entendeu? Boas e ruins. Mas todas produzidas pela mesma empresa? Pela Disney. Pela Disney? Sim, Então porquê que há essa diferença entre o bom e o menos bom? Tem a ver com a geração, entendeu? A geração que viu a trilogia clássica... Estamos agora com 50, 60 anos, por exemplo, Sim, e era adolescente nessa altura? Mais ou menos isso, a minha idade. O que acontece? Gostam muito da trilogia clássica e acham que aquilo ali é o bom, entendeu? Aí depois o George Lucas criou a Prequels, que são os 3 filmes anteriores aos primeiros filmes. As prequelas. E teve um pessoal que na época não gostou muito, mas com o tempo passou a gostar, né? Porque já acostumou com as ideias novas, né? E a Disney agora entrou, né? A partir foi em 2012 que a Disney comprou os direitos do George Lucas. E aí tem essa contradição, porque a Disney levou mais para outro lado, entendeu? Para que lado? Para que lado lado infantil e o chamado lado woke hoje em dia, que é o que no Brasil chama de lacração e tal, né? Mas e muita gente da geração antiga não gostou por causa disso, entendeu? E aí acabou ficando essa guerrinha que existe e tudo. Mas os filmes anteriores, não sei o que, melhores e tal. E a geração nova gosta mais dos novos. E qual é a opinião do Luís? E qual é a opinião do Luís? Eu amo tudo que é de Star Wars. Do primeiro ao mais recente? Do primeiro até o mais recente. Eu gosto de compreender a direção que os diretores tomaram para tomar aquele tipo de história, para tomar aquele tipo de narrativa, entendeu? Eu falei, legal. Entendeu? Eles estão tentando atender a nova geração e tal, mas eu não tenho aquele hate, né? Aquele ódio que o pessoal fica, eu vou digitar aqui na internet, entendeu? Não, eu gosto de apreciar tudo, entendeu? A Disney tá lá, criou, entendeu? Eu vou falar, vou apreciar, isso aqui foi legalzinho e tal, eu gostei, entendeu? E outros... Quando o George Lucas vendeu os direitos à Disney, o Luís ficou assim um bocadinho pé atrás? Tomei um susto. Eu vi na televisão, quando eu vi na televisão, peraí, o que está acontecendo? Eu tive que aumentar o volume na televisão, porque na época não tinha tanta internet assim. Tinha, né, 2012, mas eu não tinha tanta costume de ficar vendo. Mas quando eu vi foi na televisão, numa reportagem, e eu olhei assim e falei, não acredito que ele fez isso. Por que ele fez isso? Ele estava ganhando dinheiro. Era o quê? Não, aí depois eu vi as entrevistas na internet, alguma coisa assim, dizendo que estava na hora de ele passar, porque ele não estava conseguindo controlar tudo, alguma coisa assim, entendeu? E ele resolveu dar uma aposentada pela idade dele também, foi isso que ele disse em algumas entrevistas. Ele tem 80 já? O quê? O George Lucas.
Se não tem, não faço ideia, é por aí. Se não tem, anda lá muito perto. 80, na faixa dos 80, eu acredito. Portanto, já estava na altura de passar... De vender, e eu assim, na hora eu fiquei meio apreensivo, né? Mas depois eu vi que a Disney começou a produzir várias coisas, eu falei, então é mais material pra gente, né? Pros colecionadores, então eles meio que se perderam, porque surgiu muitos itens de colecionáveis depois disso, entendeu? O que não foi nada mau. Luís, muito obrigado por aqui ter estado. Agradeço que dê lugar ali depois ao Paulo Oliveira e ao João Antunes, que são os meus convidados a seguir. E que esta convenção da JediCon seja um grande sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Recordo o JediCon no Hotel Roma, dia 3 de maio. Quantos membros, quantos elementos assim fanáticos é que existem em Portugal do clube de fãs do Star Wars? É possível saber-se isso ou não? Do clube propriamente dito, afiliados, temos cerca de 300. Mas aquele pessoal, o dito fanático, aí uns 20 é que mais ou menos estão ativos, porque há um pessoal que é de fora, temos também afiliados estrangeiros, desde o Japão, a Espanha. E o que é que eles procuram mais? Ultimamente é mais até o cosplay, que é o dito pessoal que se disfarça mesmo de personagens de Star Wars. Outros é o colecionismo. Aliás, o clube começou como sendo um clube de colecionismo, depois começou a largar os seus horizontes para outras atividades, como o cosplay, que é uma coisa que chama muita atenção em eventos, não é? O colecionismo é uma coisa mais particular e temos de estar a fazer exposições, a nível de logística é mais complicado também. Para esta convenção que vai acontecer no dia 3 de maio, é obrigatório ou não as pessoas irem vestidas, o dress code à Star Wars? Não é obrigatório, mas é aconselhável. Sim. O verdadeiro fã tem que vir com algo de Star Wars, nem que seja um sabre de luz ou uma máscara, algo. Sobretudo se tivesse comprado ali ao parceiro ao Luís, ao parceiro do lado. Mas se não trouxer, ele está lá a vender, não há problema. Pronto, tudo bem. Mas esse material não vai faltar, não é? Sim. De que é que as pessoas têm mais curiosidade em saber em relação à saga? Porque realmente há muita gente, hoje bem mais nova, que não assistiu ao boom que foi em 1977 e anos seguintes, a loucura que foi a Star Wars. Sim. Mas está-se a referir ao que? O pessoal pessoal mais novo. Que essa é como dizia o Luís muito bem, há esse generation gap, esse fosso de gerações. Sim. Entre o Star Wars original e estas sequelas, estes sucedâneos mais recentes. Sim, mas geralmente até esta geração mais recente também já vem influenciada pela geração anterior, por exemplo, como os pais ou os avós. Também em criança também já eram fãs de Star Wars, foram transmitindo isso para os filhos ou para os netos, conforme o caso. E agora com esta coisa da Disney ter aparecido estes filmes assim de quase todos de rajada, começou a despertar um novo interesse para este pessoal mais novo, não é? Que tu não tens medo que a Disney faça um musical da Star Wars? Não, já costuma fazer tudo, transformar tudo em musicais. Já houve iniciativas deste género, não organizadas para Disney, mas já houve. Mas transformar mesmo assim Star Wars the Musical. Na Broadway, não sei, se calhar devia ser ótimo. Devia ser ótimo. Sim. Já agora, qual é que é o teu personagem favorito? Quer dizer, favorito mesmo não tenho vários. Tenho Tá bem, é difícil, não é? O R2D2, porque é o chamado canivete suíço, que é o que desenrasca tudo, não é? Qual o pequenino, não é? Sim, o droid, o Darth Vader e o Yoda, o Mestre Yoda. Esse apareceu no segundo filme. Não foi? Não, esse apareceu na trilogia clássica. Sim. Sim, se formos ver pela ordem em que foram estreados. Estreados, sim, foi no segundo e no terceiro. Portanto, o Mestre Yoda, de facto, era aquele ser muito sabedor, não é? Sim, sim. Que sabia tudo e mais alguma coisa. Uhum. O que é que vai, para além daquilo que o Luís nos disse, o que é que vai exatamente acontecer, ou não se pode revelar tudo, há sempre um fator surpresa em relação, e para chamar as pessoas para irem ao Hotel Roma durante um dia inteiro, entrar dentro deste universo?
Mas tal como o Luís tinha dito anteriormente, a programação está feita, não é? Pode ser consultada aonde? No próprio site do evento, No JediCon. sim. Ou na página do Facebook, também temos lá. Surpresas, não sei, até nós próprios estamos à espera de ser surpreendidos, né? Até pelo próprio público, pela reação deles, pela interação que poderão ter connosco, porque também vamos fazer um concurso de cosplay. E aí, pronto, podem aparecer muitas novidades, ainda não temos ideia se vai aparecer muita gente, se vai aparecer pouca, como é que vão aparecer mascarados. Aí vai ser uma das surpresas principais. E depois talvez a reação aos próprios aos atores, as perguntas que lhes querem fazer, ainda é uma incógnita, não é? Existe anualmente, embora já em vários locais, o Comic-Con, portanto, tudo o que tenha a ver com séries de televisão e banda desenhada. É dentro desse espírito que esta convenção também é feita ou não? Sim, mas exclusivamente só sobre Star Wars. A Comic-Con é mais geral, abrangente. É mais generalista, não é? Nós é só mesmo sobre Star Wars. Portanto, a partir é só mesmo fãs de Star Wars que vão ao evento, não é? E há também troca de elementos, de bonecos, pessoas que podem faltar-lhe para uma coleção e que tentam arranjar durante esta convenção, ou daqueles mais difíceis, ou isso não está previsto? Não, a partida não está previsto. Vamos ter bancas de expositores, de lojistas mesmo, né, que vão vender merchandising de Star Wars. Pode ser que eventualmente há alguma coisa que alguém precise que lá esteja à venda, não é? Da vossa reação, daquilo que nestas semanas, desde que começou a ser apresentada esta convenção até agora, o que é que vocês acham que as pessoas gostariam de ver? Eu acho que até o essencial é mesmo a própria interação entre todos os fãs, a mostra dos seus trabalhos, cada um na sua especialidade, a curiosidade também para conhecer atores que nunca cá vieram a Portugal, não é? Eu penso que essencialmente é isso. João Todos, muito bem-vindo. Olá. Como é que aconteceu esta... Eu lembro-me que há relativamente pouco tempo o canal História apresentou uma série, penso que em 6 ou 7 episódios, sobre o Star Wars desde 1977 até basicamente ao último, e então aquilo surgiu como um filme de verão que não se dava muito por ele. Foi um autêntico fenómeno a posteriori. Foi o próprio Lucas, penso que foi ultrapassado no bom sentido pelo sucesso do fenómeno que criou. Há muitas explicações sociológicas para explicar porque é que as pessoas ficaram tão fascinadas pelo primeiro Star Wars, que em Portugal até se chamou a Guerra das Estrelas. Portanto, a marca Star Wars só apareceu depois, quando o primeiro filme teve aquele impacto todo. E o Star Wars, o George Lucas, basicamente era um realizador antes de filmes de série B, tinha feito o THX 1138, um filme de ficção científica bastante interessante, mas com pouquíssimos meios, e o American Graffiti logo a seguir, e o próprio Star Wars. Há bocado estava a ouvir o Luís a falar da produção do sabre com vassouras. Poderia ser, o Lucas deve ter feito efeitos especiais do primeiro Star Wars dessa forma. Há vários documentários sobre a rodagem do primeiro filme e eu lembro-me perfeitamente de uma imagem que ficou na mente desde que vi um desses making-offs. Acho que há uma cena do filme no grande ecrã espetacular, parece que estamos num espaço sideral, e aquilo basicamente é a sola de uns sapatos de ténis com uns swing gums lá metidos pelo meio, e funciona. Portanto, foi tudo muito artesanal. Muito primário, não é? Muito artesanal. E eu sempre achei que, com todo o respeito que tenho pela qualidade individual de cada filme,
que o fenómeno vale muito mais do que os filmes propriamente ditos, cada um de per si. É um dos casos em que o todo vale mais que as partes. Há uma coisa muito engraçada. Aliás, há vários itens interessantíssimos em relação à saga do Star Wars. O primeiro dos quais é, nesta trilogia, o primeiro filme é o último. Portanto, aquilo passa... Não é muito lógico começar-se um filme pelo último da trilogia. O Jorge Lucas, e se permite, eu posso contar até um pequeno episódio de um contacto que eu tive com o Jorge Lucas. Eu entrevistei uma vez o Jorge Lucas. E o Jorge Lucas sempre, na minha modesta opinião, isso pode ser verificado, sempre anunciou que eram 3 trilogias e anunciou que aquele primeiro... 3, portanto, eram 9 filmes. Eram 9 filmes. E penso que não estou a dizer nenhuma mentira. E o que acabou por se verificar. Portanto, a base da Star Wars Cinema são aqueles 9 filmes. Depois a Disney, obviamente, pegou e agora está a expandir o universo. Portanto, a primeira trilogia, em termos cronológicos de produção, era a trilogia do meio. Portanto, faltavam os 3 primeiros e depois os 3 últimos. E a única vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Jorge Lucas foi em 1999, em Londres, quando fizeram a apresentação neste caso, episódio 1. E eu perguntei-lhe, então, porque tinham passado 16 anos desde o Jedi até aquele episódio 1. Portanto, 1980. É a Ameaça Fantasma? Exato, a Ameaça Fantasma, que foi em 1999. E eu perguntei-lhe, então, como é que vai dar... passaram tantos anos, quando é que prevê estar terminada as 3 trilogias? E ele disse, não, eu nunca disse que eram 3 trilogias, eu disse que eram 2. Obviamente que eu não estava em posição nem me interessava muito do ponto de vista jornalístico de estar ali a discutir a questão, mas pelo menos as 2 trilogias ele ali estava a assumir, porque realizou, ele próprio voltou a realizar um filme. Portanto, essa ideia de começar pelo meio já existia desde o início. E porquê não uma sequência em termos cronológicos normal, digamos assim, entre aspas? Isso é uma boa questão. Eu não tenho... Também não havia efeitos especiais para isso, na altura. Essa é outra questão também que eu vos ia colocar, porque ele depois, mais tarde, disse que quando os filmes começaram a ser produzidos não tinha a tecnologia suficientemente desenvolvida para fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha imaginado. Exato. É também por isso que passaram 16 anos da primeira trilogia para a segunda. E é por isso também, penso eu, que quem gosta de cinema, portanto, e eu estou entusiasmado com tudo o que tenho estado a ouvir, porque eu adoro que as pessoas se entusiasmem pelo cinema e desta forma e criem clubes de fãs, é absolutamente extraordinário, porque isso permite reproduzir o amor pelo cinema, que é aquilo que me move, porque o cinema é a minha grande paixão. O cinema na sala de cinema... Sim, uma pessoa ver o Star Wars na televisão, por mais grande ecrã que tenha, em vez de partilhar com um ecrã de 70mm como nós o vimos, a experiência não é absolutamente avassaladora. Não, nunca será a mesma coisa. E o cinema, a partir de certa altura, com os efeitos especiais que estão desenvolvidos, os filmes tornaram-se um bocadinho iguais uns aos outros. Portanto, hoje em dia, um James Bond é igual a uma Missão Impossível. É muito difícil de manter a identidade de um produto. E é por isso que aqueles 3 primeiros filmes que foram feitos em condições mais artesanais são ainda aqueles que as pessoas mais gostam. Eu penso que é por causa disso. Mas porquê é que tem essa matriz clássica que atrai mais as pessoas? Não é a história propriamente dita? Não, é a história. Portanto, a história estão lá os ingredientes todos. O Lucas, que conseguiu criar, fez um buddy movie, fez um filme romântico, fez um filme de cowboys, fez um filme de samurais, tudo misturado, juntou ali não sei quantas mitologias. O Jorge Lucas é um homem de uma grande inteligência e de uma grande cultura. Esse foi o grande segredo. E depois os filmes foram feitos com as condições de produção da época e as pessoas entusiasmaram-se nessa altura porque estavam habituadas a ver filmes daquele género. Hoje, como tu dizes, ver um Star Wars no telemóvel ou num tablet ou num computador ou mesmo numa televisão não é a mesma coisa que ver numa sala de cinema. E os filmes começam todos a ser muito iguais e passaram a ser mais produtos. Um bocadinho mais do mesmo, não é? O Mark Hamill, que protagonizou, era o Luke Skywalker do primeiro
a ser estreado em 1977, foi tão avassaladora, houve tão avassalador o sucesso que ele próprio se perdeu no cinema. Não sei se concordas com isso. Foi um sucesso que o prejudicou. Há muitos casos desses na história do cinema. Um ator ou uma atriz ficam tão typecast, tão ligados a uma determinada personagem que ou continuam a ser chamados só para aquele tipo de filmes, que neste caso não seria muito possível porque não havia tanta produção de ficção científica daquele género, ou então quando o vemos noutro tipo de papéis não são tão convincentes, ou as pessoas não gostam de os ver. Isso infelizmente acontece. Não foi o caso, por exemplo, do Harrison Ford, mas que teve a sorte, e mereceu-a, de pouco depois do primeiro Star Wars ser ele o convidado para fazer de Indiana Jones, e a partir daí... Eu acho que a malta nem sequer se lembra que ele fez o Star Wars. Às vezes, lembra-se... Os mais novos, talvez não. Os mais novos. Sim, mas ao ver agora nestas convenções, vão ver imagens dos 3 primeiros filmes e... Afinal, o Indiana Jones também está... I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Luís, não, peço desculpa, Paulo. De todas as sagas, mesmo da animação, da banda desenhada, de que é que as pessoas gostam mais? Em Portugal, há alguma ideia ou não? Pois, cada um pode falar por si, não é? Eu, pessoalmente, gostei mais do Império Contra-Ataca, da primeira trilogia, da trilogia clássica, não é? Portanto, isso em termos de estreia, sim, era o terceiro. Sim. Se bem que o que fiquei mais impressionado foi o primeiro que saiu no cinema em 77, porque era o primeiro. A Guerra das Estrelas. Sim, e vi mesmo em estreia no cinema, aquilo foi uma inovação. Pronto, fiquei abismado. Se perguntar aos mais jovens, possivelmente até as séries de animação também têm uma componente que abrange outra faixa etária de fãs, que pela minha experiência com o contato com eles, há bastantes jovens que gostam das séries de animação. Porque algumas delas contam o que não foi contado nos filmes. Conseguiram aprofundar mais a temática de Star Wars, a origem de alguns personagens que não eram tão conhecidos, etc. Mas isso é importante para... Ou isso é importante para os fãs absolutos, para o espectador médio que vai ao cinema. Isso é essencial, saber o que é o passado de um determinado personagem? De um personagem não, mas da história em si é aconselhável, não é? Pelo menos e as pessoas não fazem confusão? Se calhar alguns fazem. Já tenho havido aí pessoal que até troca os nomes dos personagens e tudo, não é? Mas isso é natural. Só mesmo um fã mesmo mais fanático é que sabe o nome de todos os personagens. Mas dás o contacto de Luís e ele explica com certeza. Uma das coisas importantes, isso aliás eu vi uma entrevista também do Jorge Lucas, nunca o entrevistei, foi quando ele viu pela primeira vez a música do John Williams tocada juntamente com o filme, ele disse, isto vai ser um sucesso. Foi fundamental. Eu não tinha presente essa reação do Jorge Lucas à música do John Williams, mas não me surpreende nada. Primeiro, o John Williams tinha uma capacidade extraordinária de criar bandas sonoras que nos emocionassem. E a música de cinema é uma coisa que nós às vezes não reparamos. Ela está lá, mas nós não reparamos. E é a música também, de certa forma, que nos embala. Podíamos estar aqui a discutir horas e horas a importância da música no cinema, porque há imensas teorias. Eu acredito no teu poder de síntese. Não, muitas vezes a música está a mais, para dizer as coisas assim mais claras, mas neste caso não, há uma junção. E aliás, quando o filme começa com aquelas frases que vão por ali e a música, tudo isso foi inovador. E a música do John Williams, nós já estamos dentro do filme, e quem tem essa capacidade de se deixar levar pelo cinema, de ir de espírito aberto, fica fã logo desde o início. Foi o teu caso. Tu lembras-te o que é que te levou a aderir à saga da Guerra das Estrelas? Eu vi o filme, os 3 primeiros filmes, na altura da estreia.
E o fenómeno... Onde é que tu viste? No Monumental? Estive ali, não sei. Penso que foi no Condes o primeiro. Foi no Condes. Eu vi o primeiro no Condes. Pois, eu penso que foi aliás, eu estou a ver aquela fachada do Condes com aqueles cartazes gigantescos. Infelizmente isso tudo perdeu-se. Já infelizmente é só uma memória. É só uma memória. Mas eu devo dizer uma coisa, o filme estreou em 1977, portanto 3 anos depois do 25 de Abril. E naturalmente na altura as pessoas estariam a pensar em outras coisas. Tivemos 48 anos de censura, muitos filmes que não podiam ser vistos, determinadas temáticas que não podiam ser abordadas no cinema, e eu pessoalmente estava mais virado para outro tipo de cinema, talvez com mais profundidade. Mas depois, com o segundo e com o terceiro filme, e com o acompanhamento de tudo que foi o fenómeno à volta do Star Wars, fiquei fã, porque sou fã de cinema e não posso escapar também ao fenómeno de Star Wars. E o que é que ele trouxe de grande inovação? Por exemplo, 2 anos antes, em 75, toda a gente diz que o Tubarão, do Spielberg, foi o antes e o depois dos filmes de terror. Portanto, o Spielberg fundou, digamos assim, um novo género cinematográfico. O que é que o Lucas trouxe para a modernização do cinema nessa altura? Não foi precisamente isso que estás a dizer. O Space Opera, portanto, os filmes de ficção científica anteriores, e eu vou aproveitar a ocasião para o dizer e ficar aqui registado no teu programa. Se eu tivesse que escolher um filme na história do cinema, era o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick. Para mim esse é o grande filme de ficção científica e um daqueles filmes para os quais o cinema foi inventado, para fazer... Também em 70mm, para quem... Sim, com cópia restaurada recentemente, assim, em digital. Já vi o filme há relativamente pouco tempo. Mas é obviamente um tipo de cinema de ficção científica um bocadinho mais exigente e não será para todos os públicos. E é preciso ter já alguma vivência para entrar naquele filme. No caso do Star Wars, é um filme de ficção científica para todas as gerações. E isso é que é extraordinário, levar pessoas ao cinema desde os mais novos aos mais velhos. E ele inventou realmente esse conceito de space opera, num sentido operático, de grande espetáculo visual, mas com uma história simples com a qual todos nos podemos identificar. Passados estes anos todos, quase 50 anos desde a estreia do primeiro filme, não esmoreceu de alguma forma o entusiasmo inicial que existia pela história e pela série, ou não? Não, eu continuo o mesmo fã de sempre. Claro que os filmes mais recentes não gosto tanto como os anteriores, mas o gosto pelo... Mas isso tem a ver com a idade ou não? Não, eu acho que quer dizer, a idade também traz a experiência, não é? E a experiência também traz uma certa desilusão, porque nós quando somos jovens deixamos ir, não é? Também era novidade, não é? E agora também há certas coisas que já se começam a tornar mais banais, não é? Já toda a gente faz, na altura os efeitos especiais eram uma inovação, agora já qualquer filme tem bons efeitos especiais, não é? Já não é tão impactante como foi anteriormente. É mais essa a diferença. Há alguma coisa que tu retirarias da história do filme ou acrescentarias? Ou assim está bem? Eu acho que assim está bem. Não é preciso fazer mais nada? Podiam, por exemplo, nestes filmes mais recentes, ter uma certa correlação com os filmes anteriores. Que acho que é a grande decepção dos fãs, porque pronto, são personagens totalmente novos, não tem nada a ver com os anteriores. A história também não. Isto também tem a ver com o facto de se ter mudado muito de realizadores e de argumentistas. Depois, à última hora, desistiam, depois eram outros. Houve também algumas embrulhadas na Disney que ainda não conseguiram arranjar os homens certos para o assunto. Mas eu já ouvi uns rumores que o Jorge Lucas vai voltar a pôr lá o pezinho. Isso é uma boa notícia. Já ouvi uns rumores. Mas já para spoilers, mas já para o filme que vai estrear no próximo ano? Ou no próximo ou nos próximos. Sim, em próximos projetos já ouvi uns rumores disso. Sim. Se ele tiver cabeça e saúde física. Sim, claro, sim, isso também. Mas não é que seja só como conselheiro, não é? Isso é muito importante, sim. Porque ele é o pai fundador da saga. Sim, mas agora também estão agora o pessoal que vai agora, a Kathleen Turner, que era, como é que quer dizer, o cargo dela, produtora. Sim, produtora e executiva da Lucasfilm e da Disney, não é? Vai sair agora, e acho que é o Dave Filoni que a vai substituir,
que é um grande fã de Star Wars e um grande conhecedor da saga. Ele conhece Sim, é todos os preciso filmes da conhecer, saga. é preciso Sim. conhecer a fundo também. Tal como não é? o Jon Favreau também. Se for esse ou o Jon Favreau, que eles já estão bem dentro do assunto, eu acredito que os próximos filmes terão uma qualidade muito melhor. Quer a nível mesmo da narrativa, dos personagens, de tudo em geral. É esperar para ver. João, eu não posso perder aqui a oportunidade porque estou aqui em frente, para além de um grande amigo de muitas décadas, desde os nossos primórdios do cinema dos anos 80. Tu vais-te estrear também em 2026 como realizadora de uma grande metragem. Conta-me lá essa aventura. Pois, parece que sim. O Jorge Lucas convidou-me para fazer o próximo episódio. Não é verdade. Não. Era um xiste, como diriam os brasileiros. Se o Luís me ajudasse a escrever o argumento, talvez. Não, agora falando a sério, eu olho sempre para o cinema como... Eu gosto de fazer tudo no cinema, desde que sinta que tenho capacidade de o fazer. E há 30 e tal anos entrevistei o Samuel Fuller, um grande realizador americano. Sim, para quem não o conheça, quem ele foi? Assim, o Samuel Fuller foi um cineasta que realizou westerns policiais e que esteve sempre um bocadinho à margem do sistema em Hollywood. Ele começou como jornalista, tinha uma personalidade muito própria e a partir de certa altura, nos anos 80, ele começou a ser mais apreciado na Europa do que nos Estados Unidos e fez um filme contra o chamado White Dog, que nunca estreou em Portugal, um libelo contra o racismo que foi muito mal visto nos Estados Unidos. Ele decidiu exilar-se na Europa, mais precisamente em Paris. E os últimos filmes que ele realizou foram todos produzidos em França. E o Street of No Return, baseado no romance do David Goodis, passava-se numa cidade, podia ser uma cidade qualquer, e por questões de produção, os produtores franceses fizeram um acordo com o Cunhateles, o António da Cunhateles, e a rodagem foi toda feita em Lisboa. E um ano antes da rodagem, o Samuel Fuller veio para cá para começar a ver locais de filmagem e eu fui entrevistá-lo. E um amigo meu perguntou-me se podia levar uma câmara para filmar. E fomos para um hotel, disseram para estar num domingo de manhã no hotel. E esse meu amigo apareceu com uma câmara, o Samuel Fuller, naquele susto, come on, no problem. E a entrevista saiu depois em papel no Semanário Vídeo do saudoso Eduardo Ramos. E nunca mais me lembrei da gravação. E há 2 ou 3 anos descobri que tinha uma entrevista filmada, com cerca de 35 minutos, com o Samuel Fuller, que ninguém viu no mundo. E a partir daí comecei a preparar um documentário sobre a rodagem do filme em Lisboa, falando com todas as pessoas que ainda estão connosco, que participaram de uma forma ou de outra na rodagem. Portanto, é uma espécie de corrida contra o tempo, antes que essas personagens desapareçam fisicamente. Tem sido uma corrida contra o tempo. Infelizmente o António da Cunhateles já não está connosco. O Pierre-William Glenn, que foi o diretor de fotografia, que trabalhou muitas vezes com o Truffaut e com outros grandes realizadores, também nos deixou. Mas há muita gente uns que já os entrevistei frente à Câmara, como a Andréia Ferreol, o Sérgio Godinho, o Eduardo Geada, e outros que estamos só à espera de ter a oportunidade de os ir entrevistar um pouco por todo o mundo. Esta aventura, esta saga também, vai-te levar aos Estados Unidos? Vai, se me deixarem entrar. Espero que sim, espero que não haja problema. Sim, estamos a pensar em ir a Los Angeles falar sobretudo com a viúva e com a filha do Samuel Fuller, que estiveram em Lisboa com eles. Isso em que ano? Em 89. Em 89. A viúva faz de enfermeira, o típico clichê da enfermeira loura que está a socorrer o Kit Carradine, e a filha, a Samantha Fuller, tinha na altura 14 anos, tem uma pequena cena com o Kit Carradine também. E ficaram entusiasmadíssimas quando viram a minha entrevista. O que é que tu queres saber delas? Não, elas já me disseram que vão abrir os arquivos que têm sobre a rodagem do filme, mas basicamente como é que se passou a rodagem em Lisboa, o que é que elas faziam fora da rodagem, quais foram as principais impressões do Samuel Fuller sobre a nossa cidade, o que é que o levou a escolher Lisboa. Porque há uma frase famosa do Samuel Fuller quando esteve cá e olhou para o Rio Tejo. Lembrou-se de fazer um filme sobre o Vasco da Gama. Então há uma expressão típica do Samuel Fuller que olha para o Tejo e diz em cinemascope: da Gama, de Niro. Nunca foi feito e nunca vai ser feito, seguramente. Que pena. Que pena.
Ok, quem sabe, pode ser o teu segundo filme. Não, vai ser o Star Wars. Só para terminar, João, o Samuel Fuller não era daqueles grandes realizadores de mainstream como Coppola ou o próprio George Lucas, de quem temos aqui a falar. Ele era uma pessoa independente, um bocadinho, como disseste, à margem do sistema. Sim, completamente independente. Ele ainda filmou com grandes estúdios, mas depois filmou com outros estúdios menores. Mas tem filmes absolutamente extraordinários e tão irreverentes e tão à margem, muitos dos quais até não estrearam em Portugal por razões até políticas, como o Shock Corridor, um filme sobre loucura, que era um tema, digamos, a impressão que havia no regime antigo sobre a loucura era muito específica, e o filme colocava o dedo em várias feridas que não era possível abrir. Foi sempre um cineasta um bocadinho à frente do seu... Tinha muito a ver com Egas Muniz, seguramente. Não sei se eu conhecia, não sei. Não, estou a ver em termos médicos e em termos de... Sim, a posição oficial, claro. Claro. Como é que se vai chamar esse teu filme? A Última Rua de Samuel Fuller. Em português ou em inglês? Em português será The Last Street of Samuel Fuller. E vai ser estreado, ok, eu já disse que é 2026, quando, mais Sim, ou o filme menos? está em produção, depende obviamente de quando vai ser terminado, mas será algures em 2026, vamos tentar um grande festival. Temos já uma carta de intenções do Festival de Cannes que estão entusiasmados, querem ver o filme. Maio de 2026. Sim, o que não quer dizer, primeiro temos que o fazer e fazer bem, ou muito bem. As ambições são Ou maiores. então, muitíssimo bem. Muitíssimo bem. E conto contigo para depois o promover e falarmos sobre Com certeza, e nessa altura estaremos cá todos nós, vivos, espero, para falarmos sobre esta tua grande aventura, sobre a grande estreia. Nunca se dá os parabéns antes, mas espero que tudo corra bem. E obrigado. O que nos trouxe hoje aqui, recordo mais uma vez, é a convenção, o JediCon, considerada a maior convenção de Star Wars em Portugal, há 25 anos no Brasil, pela primeira vez em Portugal, no próximo dia 3 de maio de 2025, em Lisboa. Meus senhores, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Agradeço, obrigado.